Olá pessoal, tudo bem? Nas aulas anteriores a gente viu como que se deu o crescimento da população brasileira ao longo dos últimos séculos, principalmente século XIX e século XX. Nós vimos que no final do século XIX, a população brasileira girava em torno de 9 milhões de pessoas, saltando para os atuais 210 milhões de pessoas. Segundo dados do IBGE 2020, nós temos aí aproximadamente 210 milhões de pessoas. E nós vimos que essa evolução no crescimento da população brasileira nos últimos anos tem a ver com a variação do crescimento vegetativo, que é a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a evolução nas taxas de natalidade e mortalidade proporcionaram maior ou menor crescimento de população. No primeiro momento, nós vimos que até 1920, o crescimento da população brasileira era lenta, devido às elevadas taxas de mortalidade. Entre as décadas de 40 e 70, a gente tem um período de maior crescimento da população brasileira, porque as mortalidades elas começam a diminuir. Nesse período, as natalidades ainda eram elevadas, contribuindo aí para a chamada explosão demográfica. A partir da década de 60 aos dias atuais, a gente tem a diminuição do ritmo de crescimento da população brasileira. A população brasileira continua crescendo? Sim, mas o ritmo de crescimento é menor devido à queda nas taxas de natalidade. Nós vimos aí os fatores que justificaram aí essa diminuição das natalidades nos últimos anos, como por exemplo, a redução do número de filhos por mulher, que a gente chama de taxa de fecundidade. Beleza? Nessa aula de hoje a gente vai estar estudando a chamada estrutura etária da população brasileira. O que é a estrutura etária da população, galera? Nada mais nada menos é do que a distribuição da população de um lugar, no caso de um país, considerando dois indicadores básicos, as faixas de idade e também o gênero. Faixa de idade ou faixa etária, nós temos a população distribuída em três níveis. Os jovens, que é a população que vai de 0 a 19 anos, os adultos, que é a população que vai de 20 a 59 anos, e nós temos a população idosa, que é a população que tem de 60 anos em diante. Essa é a distribuição, os níveis da população conforme a faixa de idade, faixa etária. E nós temos também dentro da estrutura etária da população a distribuição da população conforme o gênero ou sexo, homens e mulheres, ok? Considerando esses dados aqui do Brasil, até 1980 predominava no Brasil população jovem. O Brasil até 1980 ele era considerado um país de população jovem. Principalmente porque, pessoal, até mais ou menos 1980 as taxas de natalidade eram muito elevadas, nasciam muitas pessoas no país, então automaticamente na composição da população total em termos de faixa etária predominava a população jovem. E ainda, além de haver em maioria jovens, havia reduzido o número de idosos no Brasil. Por que esse baixo número de idosos no Brasil até 1980? Porque a expectativa de vida do brasileiro era baixo. Eis aí um novo conceito para vocês. Expectativa de vida, galera. O que é expectativa de vida? É o número médio de anos que a população vive. Segundo o IBGE, em 1940, o brasileiro vivia em média 45 anos e meio, ou seja, a expectativa de vida do brasileiro era baixa, ok? Por isso que até 1980, a maioria da população brasileira era composta por jovens, porque as taxas de natalidade eram altas e o número de adultos e idosos era pequeno, porque a expectativa de vida do brasileiro não era muito alta, o brasileiro não vivia muito tempo. Então, considerando aquela distribuição por faixas de idade, né, nós tínhamos muitos jovens e nós tínhamos em menor proporção adultos e idosos. Essa realidade começa a mudar a partir dos anos 80, quando a população jovem começa a diminuir devido à diminuição das taxas de natalidade, a gente falou sobre isso anteriormente, e a proporção de adultos e idosos começa a aumentar em detrimento ao total da população. Por que a população adulta e idosa começa a aumentar? Por conta da elevação por conta da elevação da expectativa de vida. A gente vive atualmente um quadro chamado de envelhecimento populacional. O que é esse envelhecimento populacional? É um fenômeno comum em vários países do mundo, marcado pelo aumento da população adulta e idosa e a diminuição da população jovem.
Claro que o jovem e o adulto é maioria na população, mas dos anos 80 para cá, em vários países do mundo, tem se verificado um crescimento de população idosa no total da população. E a justificativa para isso é a elevação da expectativa de vida. No Brasil, como em vários países do mundo, a população está vivendo mais tempo. Isso está contribuindo para aumentar o número de idosos no total da população. Só para vocês terem uma ideia aí, o dado estatístico que o livro de vocês traz, em 2017, o brasileiro vive em média, né, a expectativa de vida do brasileiro é em média 75,9 anos. Vamos arredondar aí, 76 anos. Claro que tem pessoas que vivem mais tempo, claro que tem pessoas que vivem menos do que isso, mas isso é a média. Se você pegar a média de todos os brasileiros hoje, nós vivemos em torno de 75 anos, 76 anos, vamos arredondar aí. Compara aí, 1940, 45 anos para 2017, 75 anos, são 30 anos de diferença. Então, o brasileiro está vivendo mais tempo. E se está vivendo mais tempo, se mais gente está chegando, né, a idade, a faixa etária dos idosos, né, com maior qualidade de vida, a gente está vivendo a questão do envelhecimento populacional. Ok, pessoal? Nós temos um gráfico chamado de pirâmide etária que mostra pra gente a distribuição da população conforme as faixas de idade. Essa aqui é um exemplo de uma pirâmide etária do Brasil no passado. E ao analisar a pirâmide etária, é preciso a gente considerar 3 indicadores básicos, pessoal. A questão da parte horizontal dela, que representa as faixas de idade. Reparem bem aí, ó. A base da pirâmide, a parte em azul, corresponde à população jovem. O corpo da pirâmide é a parte maior, é o meio da pirâmide, representado de verde, é onde está a população adulta. E em cima, eu chamo de topo da pirâmide, é a parte menor, obviamente, aonde está a população idosa. Essa pirâmide etária aí, ela exemplifica a realidade brasileira antes dos anos 80, quando a gente tinha no Brasil mais jovens e menos adultos e idosos. No passado, lembra, as taxas de natalidade eram maiores, por isso a base da pirâmide era maior. O corpo afunilado representando que o número de adultos vai diminuindo conforme a idade aumenta. E aqui em cima, galera, o topo estreito representando que o número de idosos era muito pequeno no Brasil no passado, porque a expectativa de vida no Brasil era baixa. Agora observem a comparação, a evolução etária no Brasil. Observem vocês aí, deixa eu sumir aqui da tela. Observem vocês aí a mudança no perfil etário da população brasileira nos últimos anos. Observem vocês que a pirâmide brasileira, ela vem estreitando a sua base nos últimos anos e alargando os patamares de população adulta e população idosa. Isso é reflexo do que, pessoal? Das mudanças que vêm ocorrendo no Brasil nos últimos anos. A diminuição da base, ela está relacionada à diminuição das taxas de natalidade. Está diminuindo o número de jovens, então isso vai refletir na pirâmide etária, na diminuição da sua base. E reparem bem que o corpo e o topo da pirâmide estão aumentando, representando aí o aumento de população idosa e o aumento de população adulta, ok? Isso é reflexo o quê? Da elevação da expectativa de vida no Brasil. Isso é reflexo do chamado envelhecimento populacional. E aí, galera, a gente vai para a questão seguinte. Com mais idosos na população, o que isso pode ocasionar para o Brasil, né? O aumento do número de idosos pode trazer aí mudanças na sociedade. Por exemplo, o idoso ele necessita de maiores cuidados, principalmente na área de saúde e de aposentadoria. E se esses dois sistemas eles não forem, né, preparados para esse aumento do contingente de idosos que está acontecendo, eles podem ficar sobrecarregados. Então, com mais idosos, é necessário melhorias, reformas no sistema de saúde. Também há necessidade de rever a questão da previdência social, que é o sistema de aposentadorias, né? Milhões de brasileiros vão se aposentar nas últimas décadas ou já estão aposentados. Então, para ter o direito da sua aposentadoria, é necessária a chamada reforma na Previdência. E, galera, o Brasil ele vivendo esse quadro de envelhecimento de população, né, tendo mais idosos. O país está ficando mais velho. Repare aí a pirâmide, as projeções. A base tende a diminuir cada vez mais e o topo, né, aumentar.
Quer dizer, mais idosos na população, mais cuidados com essa população idosa. Apesar de o idoso estar vivendo mais, né, aqui no Brasil o idoso enfrenta muitas dificuldades, principalmente porque muitos estão aposentados, garantiram sua aposentadoria depois de ter trabalhado anos e anos e anos a fim, porém o valor de suas aposentadorias em geral é baixo, né? Muitas vezes é insuficiente para que eles tenham acesso a medicamentos, ao sistema de saúde precário. Então, muitos idosos chegam a essa faixa etária, mas não têm qualidade de vida, principalmente porque os serviços essenciais para essa faixa etária no Brasil, elas são muito precárias. A começar falando das aposentadorias. Tem muito idoso que se aposenta, mas é obrigado a continuar trabalhando porque o valor que ele recebe de aposentadoria não dá para custear os seus gastos, né? Ele recebe um salário mínimo em média de aposentadoria que mal dá para sobreviver, mal dá para comprar seus alimentos, mal dá para comprar seus remédios, não dá para pagar um plano de saúde. Então, pessoal, apesar da gente estar vivendo mais, apesar da gente estar vivendo, né, o chamado envelhecimento populacional, o idoso aqui no Brasil ele enfrenta inúmeras dificuldades, principalmente porque o valor o valor pago à sua aposentadoria em geral é muito baixo, sendo muitas vezes o idoso sendo obrigado a procurar uma renda extra. Mesmo estando aposentado, a gente vê muitos idosos trabalhando para poder complementar o valor da sua renda. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula. Bons estudos!